Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos muito importantes da cinética, como você já viu falar de um veneno de catalisador? Ou um processo de autocatálise, inibidores, ativadores de catalisador? Nós vamos discutir cada um desses conceitos rapidamente, ok? Acompanhe aí! Bom, pessoal, tem alguns conceitos que podem aparecer em alguma prova, em algumas questões que são importantes da gente discutir aqui. São conceitos bem simples. Por exemplo, você já ouviu falar do que é um ativador de catalisador? Não. Bom, o que é um ativador de um catalisador? É aquela substância que pode melhorar a performance de um catalisador. Ela faz com que o catalisador fique mais eficiente. Então, isso é bem comum num processo muito famoso, que é o processo de produção da amônia. É chamado de processo Haber-Bosch. Então é o seguinte, na síntese da amônia é necessário que reajam entre si nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso para produzir a amônia, que é vastamente utilizada. Bom, o catalisador desse processo é o ferro sólido. Porém, além do ferro, é utilizado o óxido de potássio e o óxido de alumínio. Então esses dois agem como ativadores do ferro e fazem com que a atividade catalítica fique melhorada. Então grava aí, ok? Ativador de catalisador é aquela substância que melhora a atividade do catalisador, aumenta a sua performance. Da mesma forma que tem substâncias que são chamadas de ativadores de catalisador, tem aquelas substâncias que são os inibidores de catalisador, né? Venenos de catalisador. Então o que é um veneno de catalisador? Bom, ela faz um papel anticatalítico, né? Na verdade, é aquela substância pela qual, se o catalisador entrar em contato com ela, o catalisador para de funcionar. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, da síntese do trióxido de enxofre. Então o dióxido de enxofre reage com o oxigênio, o catalisador é a platina, e aí você tem a formação do trióxido de enxofre. Mas qual que é o problema da platina? Se o meio for contaminado com pequenas quantidades de arsênio, o que acontece? A platina para de funcionar como catalisador, ela é completamente inativada, ok? Então o arsênio seria um veneno para esse catalisador que é platina. Isso ocorreu em alguns processos. Como eles contornaram esse problema? Eles obtiveram um outro catalisador, que não pode ser envenenado pelo arsênio, que seria o pentóxido de vanádio. Então eles passaram a utilizar o pentóxido de vanádio no lugar da platina, e aí esse problema parou de acontecer. Mas o que é um veneno de catalisador? É aquela substância, ainda que em quantidades mínimas, inativa o catalisador de um processo, ok? Bom, pessoal, outro conceito importante é o de autocatálise. O que é auto? Auto parece que é ele mesmo, né? Exatamente, o sentido é esse. Nessa reação aqui, olha, você tem o cobre sólido, né, metálico, reagindo com ácido nítrico, produzindo nitrato de cobre, água e óxido de nitrogênio. O que acontece? No início, essa reação ela é relativamente lenta. À medida que os produtos vão sendo gerados, a reação ela acelera. Por quê? Porque um dos produtos, no caso o NO, ele catalisa essa reação. Então ocorre uma autocatálise. O que seria isso? Um dos produtos formados pela própria reação, ele catalisa aquela reação. No caso dessa reação aqui, no início, a velocidade dela é baixa. À medida que o óxido de nitrogênio é gerado, a velocidade aumenta, porque ele catalisa a reação. Então é o caso típico de autocatálise. Ok, pessoal? Um outro conceito bastante importante e vastamente utilizado são os inibidores. O que é um inibidor? Ele tem um papel inverso do catalisador. O catalisador acelera as reações químicas. Um inibidor desacelera as reações. Então é uma substância que desacelera as reações químicas. Então os inibidores são vastamente utilizados na indústria de cosmético, medicamentos, bebidas, alimentos perecíveis, alimentos enlatados, sempre tem algum tipo de inibidor.
Então, por exemplo, talvez você já viu lá na carne, principalmente, nitritos de sódio e potássio. A concentração, né, a porcentagem máxima é de 0,015 a 0,24%. Então, o nitrito é vastamente utilizado para quê? Conservar carne. Sabe aquela carne que você compra no supermercado? Tem nitrito nela. O objetivo dela é retardar aquelas reações de degradação que acontecem no alimento. Você tem também o sorbato de sódio. Você tem ele em queijos, por exemplo, né? Concentração de até 0,10%. Talvez em bebidas, em sucos, você já ouviu ácido cítrico. O ácido cítrico tem a função de acidificar aquele alimento, mas também ele atua como um conservante. Ele inibe algumas das reações. Então esses 4 conceitos são muito importantes. Então vamos recapitular aqui, ó. Ativador de catalisador aumenta a performance de um catalisador. Veneno de catalisador, ele faz com que o catalisador pare de funcionar. Ele acaba com a atividade do catalisador. Autocatálise é quando o produto de uma reação catalisa a própria reação, ok? E inibidores são normalmente utilizados como conservantes de alimentos, bebidas, de produtos perecíveis, ok, pessoal? Então é isso aí, fica a dica, esses 4 conceitos relacionados com cinética. Se você curtiu, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!